Vamos dar início, então, tá? Vamos começando aqui, como eu falei, vamos ir começando devagarzinho, que vocês estão voltando a uma semana pesada. Deixa eu ver aqui onde que eu tinha parado. Eu me lembro que na última unidade eu tinha falado com vocês, iniciado esse assunto sobre a estrutura da força de vendas. Eu tinha dado até um exemplo aqui para vocês, né? Na última aula mesmo que eu dei antes da prova, eu falei que você pode dividir, estruturar a sua equipe de vendas tem 3 formas, mais uma forma mista, né? Então, na verdade, são 3 formas. Pode separar por território, pode separar por cliente, pode separar por produto. Eu dei um exemplo, vou repetir aquele exemplinho rapidamente de cada um. Por exemplo, por território. Era o que eu usava naquela empresa que eu trabalhei. Eu era gerente de vendas, nós era uma administradora de condomínios, eu tinha uma equipe, então era separado por território. Eu tinha uma equipe que cuidava da zona sul do Rio de Janeiro, meus vendedores que ficavam atuando só na zona sul do Rio de Janeiro. Eu tinha outros vendedores que atuavam só na zona norte, pegava Tijuca, Maracanã, e aí vai embora, Grajaú, Engenho Novo, Meira, Madureira, até lá na frente, lá, zona norte toda. Eu tinha uma equipe que atuava em Niterói e região, Niterói, São Gonçalo, Maricá e tal, e uma outra equipe que atuava na zona oeste, né? Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio, essa área ali. Então, era separado por território. Porque o tipo de cliente que a gente atendia era melhor. A melhor forma que tinha de eu dividir, da gente dividir, era por território. Tá? A gente vai ver daqui a pouco as vantagens e as desvantagens, nós vamos falar mais coisa a respeito dessa divisão por território. Aí eu dei um exemplo que uma outra empresa ela poderia dividir a sua equipe de vendas por clientes. Então, por exemplo, pelo porte de clientes. Cliente separa lá em clientes pequenos, clientes médios, clientes grandes. Então, por exemplo, no meu trabalho lá, eu poderia, de repente, separar a minha equipe por cliente. Por exemplo, eu poderia ter uma equipe focada em abordar clientes, um exemplo, até 20 condomínios, até 20 apartamentos, seriam condomínios pequenos, uma outra equipe para condomínios médios, por exemplo, de 20 apartamentos até 100 apartamentos, por exemplo, e uma outra equipe focada em condomínios grandes, acima de 100 apartamentos. Por que eu não fazia dessa forma? A gente vai ver daqui a pouco as vantagens e desvantagens, e aí a gente dá mais esclarecimentos. Na época lá, analisei, não existe bem uma receita de bolo. Você não vai encontrar um livro que fala assim, para empresa do tal segmento, o mais adequado é a estruturação por território. Não existe isso. Pela experiência da gente. Foi adquirindo uma certa experiência e era claro que lá para a gente, naquele tipo de venda que a gente fazia, a venda por território era mais apropriada. E pode ter um tipo de empresa que, para ela, a melhor opção é separar a estrutura de venda por produto. Como o exemplo que eu dei naquela última aula, só para relembrar, vamos supor que eu trabalhe numa empresa que ela fabrica... Deixa eu desligar meu WhatsApp aqui, ele fica fazendo barulho. Saiu meu WhatsApp aqui. Vamos supor que tenha uma empresa que ela fabrique 3 tipos de produto: carro, jet ski e lancha, o barco, por exemplo. Então, normalmente, esse tipo de estruturação por produto, normalmente, é mais apropriada para empresas que fabricam produtos mais complexos. Imagina nesse caso aí, a empresa fabrica carro, ela fabrica jet ski, ela fabrica barcos, lanchas.
Então, são produtos complexos, tem uma certa engenharia mecânica e elétrica. Então, o vendedor ele tem que ter um conhecimento naquele tipo de produto lá. E você, dificilmente a empresa vai achar um vendedor que conheça dos 3 tipos de produto. O cara conheça tanto de carro, quanto de jet ski, quanto de lancha. Pode ter. Não estou falando que não tem, não, mas normalmente tem aqueles vendedores que sabem tudo de carro, tem outros vendedores que sabem tudo de jet ski e outros que sabem tudo de lancha. Então, para esse tipo de exemplo que eu estou dando, esse tipo de negócio, uma empresa que fabrica esse tipo de produto, o mais ideal, né, o mais aconselhável, de repente, é a estruturação por produtos. E você tem os seus vendedores especializados no produto A, o outro no produto B, outro no produto C. Nós vamos ver também um pouco mais de detalhes daqui a pouco, né? Só estou dando um exemplo. E, por fim, você pode adotar uma forma mista. Como também eu dei um exemplo lá naquela última aula, você pode adotar uma estratégia aqui de estruturar sua força de vendas por território e por produto. Então, assim, quando é uma empresa, por exemplo, que faz um tipo de venda mais abrangente a nível de território, por exemplo, uma empresa que trabalhe todo o Sudeste, por exemplo, ou Rio de Janeiro e São Paulo, ela atua no eixo Rio-São Paulo, por exemplo, e venda carro, lancha e barco para Rio de Janeiro e para São Paulo. Então, também não vai ter condição dela colocar um vendedor ou alguns vendedores para vender carro tanto no Rio quanto em São Paulo. Não vai ter, né? Então, e para jet ski também, o cara que fica atravessando de lá para cá o tempo todo, está lá no Rio, está aqui no Rio, está em São Paulo, Rio e São Paulo. Então, não, ela tem uma equipe de vendas para o Rio de Janeiro para vender carro, tem uma equipe de vendedores para vender carro lá na região de São Paulo. É um exemplo. Deixa eu ver se tem alguém aqui, por acaso, que tentando falar comigo. Acho que não, né? Podemos tocar o barco. Né? E pode ter um tipo de estruturação território-cliente. Você vai adotar uma equipe para atender a Zona Sul, para atender clientes pequenos da Zona Sul, e uma outra equipe para atender clientes médios da Zona Sul, e uma outra equipe para atender clientes grandes da Zona Sul, e com as outras regiões da mesma forma. Então, você separou tanto por território quanto por cliente. Né? Então, existem essas combinações que a gente vai vendo aqui, vamos ver com mais detalhes. Vamos, então, falar um pouquinho mais sobre a organização de vendas por território e vamos ver as vantagens e desvantagens de cada uma para você, um dia que tiver na condição de gerente comercial, ter essas condições na sua cabeça para você saber os prós e contras que tem de cada um e saber como lidar. Né? A gente vai ver que isso, meio do caminho aí, gera determinados conflitos, que você tem que ter uma certa habilidade para lidar com isso. Mas, de um modo geral, então, pessoal, a organização de vendas por território, vamos ter como base a divisão geográfica, como eu já tinha falado. Seja se for dentro de uma cidade, né, separada por bairros, ou até mesmo pode ser separada por cidades, né? A divisão do território é feita considerado, já estava falando aqui, uma cidade, uma região, um estado, ou qualquer outra forma de divisão que envolva divisão territorial, tá? As regiões podem ser controladas por um gerente regional. Você pode ter, por exemplo, igual eu era lá na minha empresa, né? Eu tomava conta das diversas regiões, tomava conta de todos os vendedores de todas as áreas. Os vendedores são, então, aos vendedores são atribuídos os territórios. Está repetitivo aqui, os territórios específicos, com responsabilidade pelo desempenho local. A venda por território é mais recomendada para empresas que vendem para clientes mais ou menos homogêneos, que estejam, de certa forma, concentrados em suas localidades ou regiões. Como assim, clientes mais ou menos homogêneos? Como eu falei, lá no trabalho que eu tinha, os condomínios não tinha tanta diferenciação de um condomínio para o outro. Condomínio é condomínio, tem condomínios maiores e menores, mas não justificava
eu fazer outro tipo, eu fazer essa diferenciação por cliente. Porque, na verdade, condomínio, só o tamanho que muda, mas as características são os mesmos. Eu abordar um condomínio, eu estou pegando exemplo falando de condomínio, porque é uma coisa que eu trabalhei, eu posso falar. Mas você que atua numa outra área, né, pega os exemplos que eu estou dando aqui da minha área e você consegue importar para a sua área lá e entender a realidade da sua área, né? Então, imagina, condomínio é condomínio. Condomínio de 20 unidades, condomínio de 50 apartamentos, condomínio de 100 apartamentos, condomínio de 300 apartamentos, a forma de eu abordar um ou outro é a mesma. Ele só tem mais pessoas morando. Mas a forma com que eu abordo, a forma com que eu vendo, a forma como eu convenço, as perguntas que o síndico de um condomínio pequeno vão fazer para o meu vendedor são as mesmas que o síndico de um condomínio grande vai fazer para o meu vendedor. Então, as características, as perguntas são as mesmas, a forma de abordagem é a mesma, então não justifica eu separar por tamanho de cliente, né? Então, era melhor realmente eu separar apenas por território, porque eu poderia também separar tanto por território quanto por tamanho de cliente, mas no caso do condomínio não justificava. Aí o gerente é que tem que ter a capacidade de analisar no seu segmento, na sua área, se convém eu fazer esse tipo de divisão também. Então, eu estou explicando esse último parágrafo. Ó. Ela é recomendada para empresas que vendem para clientes mais ou menos homogêneos, iguais. O condomínio, a forma de abordagem é a mesma. Então, não justificava a separação de outra forma. E aí, então, gente, ó, eu começo falando das vantagens e as desvantagens de cada um. Vamos primeiro aqui, a venda por território ela é a mais usual, tá? É o que a gente costumeiramente mais vê. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre a venda por território, a estruturação de venda por território do que das outras. Até na literatura, no livro aí do Cobra e outros lugares que a gente pode pesquisar, você vai ver que eles dão uma atenção maior na venda por território. Então, ela tem muitas vantagens e tem algumas desvantagens. Vamos ver lá, com relação às vantagens de você adotar a venda, a estruturação da sua equipe por território. Primeiro, permite uma cobertura intensiva do território de vendas. O representante de vendas pode explorar melhor a potencialidade existente e alocar melhor o seu tempo de vendas e de locomoção entre clientes. E realmente, imagina, aquele meu vendedor que atuava só na Zona Sul, ele ficava só na Zona Sul. Então, como ele atuava somente na Zona Sul, ele gastava toda a sua energia ali e não perdia tempo fazendo grandes deslocamentos. Não precisava, ao mesmo tempo que ele atendia, imagina, o camarada vai atender um condomínio lá em Copacabana e daí a pouco ele já tem que sair daí e atender um condomínio lá em Madureira. Lá não tem como, não justifica. Né? Então, ele aloca o tempo melhor dele de visitações de clientes quando a gente adota a venda por território, ele consegue otimizar o tempo de trabalho dele, então dá uma cobertura mais intensiva, ele vai gastar toda a energia dele. Então, ele ia fazer uma visita a um condomínio ali de Copacabana, ele aproveitava e visitava outros condomínios ali e intensificava o trabalho dele. Se ele tivesse que visitar um condomínio em Copacabana e depois outro lá no Recreio, ele ia perder muito tempo. A venda dele ia ser menos... A visitação dele ia ser muito menos intensa do que quando ele está atendendo a uma determinada região. Outra coisa, cria no representante de venda o conceito de responsabilidade como gerente do território. Aquele vendedor que ele está responsável por uma região, ele se sente mais prestigiado, né? Eu sou responsável pela região sul do Rio de Janeiro. A empresa deixou... confiou a mim uma parte da cidade, um território da cidade. Então, isso cria uma certa responsabilidade maior. Essa responsabilidade se manifesta na preocupação, não só pela venda, mas também todas as tarefas que antecedem, procedem à venda, como a promoção de vendas, a abertura de novos clientes.
Quando você tem essa venda por território, o seu vendedor, ele está ali olhando novos possíveis clientes daquela área, que tipo de promoção ele pode te dar sugestões de determinados tipos de promoção para ser feito ali naquela área que ele está atuando, que ele passa a conhecer mais detalhes daquela área onde ele está atuando. Que cada região da cidade, mesmo dentro de uma cidade grande como o Rio de Janeiro, é impressionante. Parece que não. Pela minha experiência lá nessa empresa, é impressionante ver como é que era diferente você chegar para vender, para abordar um cliente da Zona Sul, com a diferença que era para um cliente lá da Barra da Tijuca ou do Recreio. Muito diferente. Eles têm... É condomínio, né? Mas eles têm uma certa exigência um pouquinho diferenciada. Opa, voltei aqui sem querer. Peraí, desculpa. Né? O estilo de vida de pessoas aqui de Niterói é um pouco diferente do estilo de vida lá da Barra da Tijuca. Então, quando eu tenho os vendedores, cada um focado na sua área, ele passa um tempo ali atuando dentro da área dele, ele passa a entender melhor as necessidades daquele pessoal ali, daquela área ali. E ele pode ajudar a empresa a criar promoções, criar determinado tipo de serviço um pouco diferenciado para atender uma necessidade daquela região onde ele está atuando, né? Então, tudo isso são vantagens que a gente está vendo. Mais vantagens, controla e avalia melhor as atividades do representante. Você tem condições de controlar melhor as atividades dos seus representantes quando eles estão atuando em vendas por território. Aqui, por exemplo, ó, a quantidade de visitas aos clientes importantes e outros, aos clientes potenciais, número de clientes abertos em um determinado período, as cotas de venda de cada território, as cotas de despesa, quanto cada vendedor de cada região está tendo de despesa de alimentação, despesa com transporte, outros tipos de despesa que ele tem para atender as demandas daquela região. Você, quando tem essa separação por território, te proporciona uma avaliação melhor desses tipos de controles que você, como gerente, precisa fazer, né? Aqui, ó, a qualidade da exploração dos recursos de propaganda e promoção. O que eu falei aqui, né? As propagandas e as promoções que você está fazendo, aquele mix de comunicação, você pode utilizar determinadas ferramentas um pouco diferentes para cada região. Você acaba descobrindo numa determinada região, uma determinada ferramenta pode estar funcionando melhor do que numa outra região. E isso você consegue avaliar e descobrir quando está separado a estrutura de vendas por território. Que, às vezes, aquele outro tipo de estruturação por produto, por cliente, não te possibilita tanto você avaliar isso, né? Que você tem uma equipe de vendedores focada numa região, não é? Você vai poder explorar muito melhor uma série de coisas com aquele pessoal focado naquela região ali. Você pode explorar os aspectos daquela região. O que vai funcionar melhor naquela região? Permite uma redução de custos. Sim, porque imagina só se eu separo, lá no meu caso, lá que eu atuava lá em Copacabana, naquela empresa, que eu tinha, né, eu atendia condomínios da Zona Sul, da Zona Norte, da Zona Oeste de Niterói. Se eu fosse separar por clientes, por exemplo, imagina, o meu vendedor, ao mesmo tempo que ele estava atendendo um cliente de Copacabana ali, daí a pouco eu tinha que sair dali e já ia atender um cliente lá em Niterói. Olha o deslocamento, olha o custo disso. Aí ele acaba de atender um cliente lá de Niterói e ele já vai para atender um cliente lá na Barra da Tijuca. Você imagina só uma equipe grande de vendedores gastando dinheiro com passagem para baixo e para cima, passagem, alimentação e todas as outras despesas envolvidas nisso aí. E quando você tem a separação por território, você reduz o seu custo.
cliente foi atender o vendedor, o representante foi atender um cliente ali de Copacabana, dali ele vai atender um outro cliente em Copacabana mesmo, o deslocamento é mínimo. Às vezes vai até a pé, e nem tem custo nenhum. Então, ele passa a sua semana toda ali, rodando aquela região, o custo dele com deslocamento é muito pequeno. É muito menor do que se você fosse separar por clientes, né? Separar a sua equipe de vendas por clientes. Então, outra vantagem aí, redução de custos. Tudo isso é coisa que você tem que ir, né, entendendo isso tudo aqui, para quando você for montar sua equipe de vendas, esse materialzinho, espero que você guarde muito bem guardado esse materialzinho, né, que eu estou montando para vocês, para que no futuro você realmente precisar, você ter esse material para consultar, não precisar ficar recorrendo a livros, né? Os livros são um complemento, deve recorrer a livros, mas esse material aqui já tem um resumão. De repente, com esse próprio material, te dá uma luz do que é a melhor solução para você naquele momento. Outra vantagem, facilita o desempenho de outras atividades de vendas e de marketing. Como eu já tinha falado, a verba de propaganda, né? A verba de propaganda, de promoção de vendas, o seu esforço de marketing, você divulgar a sua empresa, de usar o seu vendedor para potencializar o seu mix de marketing. Quando você tem a divisão por território, facilita para você. Eu já tinha meio que antecipado e falado sobre isso. Né? Incrementa as relações com clientes. Esse melhor relacionamento é decorrente do melhor conhecimento de hábitos, preferências e motivações dos clientes. E também da adequada carga de visitação a eles em função do seu potencial de compras. Ou seja, quando você tem a divisão por território, e aquela equipe sua, à medida que ela vai se habituando com aquele território que ela está trabalhando, não é? Ela vai criando um relacionamento maior com aqueles clientes ali daquela região, vai entendendo melhor os hábitos, né? Vai desenvolvendo um conhecimento maior sobre os hábitos de consumo, as preferências, as motivações, o que o cliente está buscando realmente, quando você foca, né, a sua equipe de vendas naquela região. Coisa que, se você botar seu vendedor separado por cliente, ele fica rodando regiões diferentes, né? Cada cliente que ele vai numa determinada região tem uma necessidade diferente do outro. Então, né, você acaba não desenvolvendo tanto esse relacionamento quanto você pode desenvolver com a venda por território. Mais uma vantagem. E aí, gente, começam algumas desvantagens, tá? Estes livros, tem uma frase aqui, esse primeiro parágrafo, só que eu gostaria de chamar a atenção porque é uma frase que foi copiada do livro. Então, eu estou usando um livro de base para a gente. Então, eu tenho que ser fiel ao livro. A maioria das coisas, tudo eu concordo. Tem certas coisas que às vezes eu não entendo bem o que o autor quis dizer com aquela frase dele ali, mas eu coloquei no material. Foi tirado tudo lá do livro, de administração de vendas do Cobra. Veja o que ele falou aqui. Como desvantagem, o representante de vendas tende a considerar-se dono do seu território e de seus clientes. Dessa maneira, ele não se interessará em abrir novos clientes em sua zona, uma vez que isso exigirá esforços adicionais seus. Então, eu entendo que o autor quis dizer, né, que é meio estranho isso aqui, mas ele quis dizer, às vezes, quando o vendedor não tem comissões. Mas o que normalmente, a gente não vê muito isso. Vendedor, a gente sabe, são raros os casos que a gente vê por aí afora que os vendedores não recebem comissão. Porque aí, se você for pegar uma equipe de vendas que não tem comissões, então realmente pode ter esse tipo de problema aqui. Imagina se eu tenho uma equipe para atender aos supermercados da Zona Sul do Rio de Janeiro. A minha equipezinha vai atender supermercados da Zona Sul e eles não têm comissões. Então, se eles atendem 80 supermercados, não sei se isso é pouco, se isso é muito,
Dizendo que ele vai atender 80 supermercados, então ele tem o trabalho dele do dia a dia para atender aqueles 80 supermercados. Aí, de repente, abre mais 10 novos supermercados. Se eles não têm comissões, realmente eles podem não ter tanto interesse em criar relacionamento com aqueles novos 10 supermercados, que vai aumentar o trabalho deles e eles não vão receber a mais por isso, não vão aumentar a comissão deles nem nada. Agora, porque se a gente for olhar essa observação que o Marcos Cobra fez aqui no livro dele, se eu for olhar, pensar a partir do princípio que os vendedores estão ganhando comissões, quanto mais cliente ele tiver, melhor. Ele vai se interessar, sim, em abrir novos clientes, a correr atrás de mais clientes. Então, eu só quis fazer essa observação porque no livro dele não tem mais explicações, a não ser essa frase que está aí, que foi copiada exatamente do livro dele. Ele fala que, dessa maneira, ele não se interessará em abrir novos clientes na sua zona, uma vez que isso exigirá esforços adicionais seus, só se ele não ganhar comissão. Se ele receber comissão, ele vai interessar, sim. Quanto mais cliente ele tiver, mais ele vai vender, mais comissão ele vai ganhar, mais dinheiro ele vai ganhar. Então, só queria fazer essa observação. O restante das desvantagens aqui, eu não tenho mais nada a observar, não. Vamos ler. O representante de vendas tende a acomodar-se, a não realizar mesma coisa do de cima, a não realizar-se esforços adicionais. Ele tenderá a se acomodar, visitando e vendendo apenas a uma nata dos clientes do seu território, deixando de realizar. Ainda aqui também a mesma observação que eu faço. Eu acho que essas duas frases deles aqui, do Marcos Cobra, essas duas desvantagens que ele cita, uma complementa a outra, no caso de vendedores que não recebem comissões. E qualquer vendedor que eu conheço que recebe por comissão, que recebe salário fixo, mais comissão, ou que receba só comissão, quanto mais oportunidade de clientes novos ele tiver, ele vai querer abrir novos clientes, sim. Né? Inclusive, tirar cliente da concorrência, trazer para si. Quanto mais ele vender, mais comissão ele vai ter, mais dinheiro ele vai ganhar. Tá? Mas vamos ver as outras desvantagens que ele cita. O zoneamento pode estar beneficiando alguns representantes de vendas. Isso sim, isso eu concordo. Tá? Porque vamos ler o material e entender. Quando o zoneamento é desequilibrado, ele pode sim estar beneficiando alguns representantes. Por quê? Pode ter determinadas regiões que, num determinado momento, estão vendendo mais. Os clientes estão comprando mais do que numa outra região. Isso é uma coisa complexa da gente gerenciar, porque a gente está lidando com seres humanos. Qualquer mudança que você queira fazer, nisso ele está falando aqui, e ele está certíssimo, gerará resistência por parte dos vendedores. Sabe, eu já passei por isso lá nessa minha experiência de gerente comercial nessa empresa de Copacabana, que eu tinha uma equipe grande. Eu tinha pessoas nessa minha equipe, e era a coisa mais engraçada. O ser humano, ele é estranho. O que para uns é bom, para outros não é. As pessoas têm visões diferentes. Então, eu tinha vendedores que ficavam me pedindo, para uma hora que tivesse uma oportunidade, que botasse ele para trabalhar lá na Barra da Tijuca. Porque lá na Barra da Tijuca tem condomínios maiores. As comissões eram maiores, porque lá a comissão era em função da taxa de administração. Quanto maior o condomínio, maior a taxa de administração. E o cara ganhava um percentual da taxa de administração. A taxa de administração maior, comissão maior para o vendedor. Então, os condomínios da Barra da Tijuca, normalmente a gente não fechava contratos lá com aqueles condomínios de 300 apartamentos, 400 apartamentos. Quando o cara chegava a fechar um contrato daquele lá, ele entrava no dinheiro. Só que também era mais difícil fechar contrato do que na Zona Sul e do que na Zona Norte. E aí, então, gerava uma certa crise. Enquanto tinha vendedores querendo ir para a Barra da Tijuca de olho, naqueles contratos grandes, de condomínios grandes lá, tinha outros pedindo, pelo amor de Deus, para não mandar ele para lá, não, que lá era mais difícil de fechar contrato. Então, isso eu estou dando um exemplo meu lá de fechamento de contrato de condomínio, mas em toda a área. Você vende para casa, loja de material de construção.
tem determinadas áreas que, num determinado momento, estão vendendo mais material de construção que outras. Então, você, de repente, está passando por um momento que uma região está sendo desprivilegiada, né? Uma outra região, os vendedores aqui estão vendendo muito e ganhando dinheiro, de cá a equipe está vendendo pouco e ganhando menos. Se você for tentar equilibrar isso, né? Trazer alguns vendedores para cá, para que possa dividir melhor, né? Até os outros de cá também ganharem um pouco mais de dinheiro também, é um pouco difícil, há uma certa resistência. Pessoal, uma equipe de vendas, pessoal tudo de olho no dinheiro, cada venda que o cara faz, ele recebe dinheiro. A hora que fala em dividir área, é uma briga medonha. Toda vez que eu ia fazer algum tipo de reunião, que eu ia falar em redividir áreas de trabalho, eu tinha que ir preparado naquele tipo de trabalho, preparado para usar argumento, preparado para convencer as pessoas, porque eu sabia que eu ia encontrar muita resistência realmente em fazer qualquer tipo de mudança nesse sentido, né? Outra coisa, outra desvantagem, a evolução desigual da demanda pode gerar desequilíbrio entre territórios existentes, complementam de cima. Em determinados momentos, né, uma determinada região tem um desempenho melhor de venda. E é uma coisa mais impressionante, que tem certas coisas que não há explicação. Sabe, eu trabalhei e trabalho nessa área de condomínios já há mais de 15 anos. Nessa empresa lá, eu fiquei 12 anos. Eu observava isso. Uma coisa que é um fenômeno inexplicável. Num determinado momento, assim, ó, passava meses que lá na Barra da Tijuca o negócio estava bombando. Fechando um contrato até do outro. Lá em Copacabana, Zona Sul, parava. Não tinha explicação. Quando vê, daí um tempo lá na frente, quando mudava. O negócio parava lá na Barra da Tijuca e aqui na Zona Sul começava a fechar um contrato atrás do outro. Quando vê, deu um tempo, era Niterói. Região de Niterói, os meninos aqui começavam a fechar um contrato atrás do outro e a resta região parava. É uma coisa estranha, sabe? Parece que tem uns momentos. E na nossa economia, né, a gente passa por isso. Determinados setores sofrem consequências de determinadas mudanças econômicas, determinadas mudanças políticas. Né? Então, acontece uma mudança econômica, acontece uma mudança política que interfira num determinado setor e você é o gerente de vendas de uma empresa daquele setor, você pode sofrer esse tipo de desequilíbrio em territórios seus e gera insatisfação na equipe. Sabe, aí um vendedor vendo o outro ganhar dinheiro, né? Os vendedores de uma determinada região vendendo e ganhando dinheiro, e o daqui trabalhando e nada. Isso gera, assim, primeiro que mexe com dinheiro, né? E outra, o ego, a inveja das pessoas, é uma coisa dificílima para você controlar isso, para você saber lidar com isso. Nela, e esses desequilíbrios, eles poderão acarretar ganhos desiguais aos vendedores. Então, pessoal, isso aí é uma coisa que, se você um dia for para essa área de vendas e chegar a ser um gerente de vendas, se prepara para ver isso que eu estou falando aqui. Você vai lembrar disso. Quanto esses desequilíbrios geram atritos dentro da sua equipe de vendas. E você, como gerente, você é obrigado a controlar, a botar a coisa no equilíbrio, a conversar, exige muita conversa. E aí você vai tentar fazer algum tipo de remanejamento para ser mais justo, né? Não é justo uma equipe só ficar ganhando dinheiro, uma equipe ganhando dinheiro e a outra equipe ficar sem ganhar dinheiro. Aí você vai tentar equilibrar isso. Gera uma confusão, um ciúme, gera atrito, gera muito atrito entre os vendedores, gente de cara feia, e você, como gerente, tem que tomar conta disso também. Finalizando essa parte aí, vamos lá, desvantagens ainda, mais desvantagens da venda por território.
O crescimento econômico e rápido em alguns territórios pode dificultar a cobertura do território. Né? Às vezes, um determinado território ele começa a crescer muito mais do que outros, e aí você vai ter que mexer novamente na equipe de vendas. Olha lá, quando acontece essa crescente num determinado território, tendem a dificultar a sua cobertura pelo representante. Você tem uma equipe lá, o território começou a crescer, aquela equipe começa a não dar conta de cobrir o território tudo. Então, há uma necessidade de um desdobramento de território, você tem que fazer uma redivisão. Novamente, esse fato não é muito bem aceito, há uma certa dificuldade. Sempre que eu ia falar em mexer na divisão das áreas, era problema, a pessoa tem que ter uma habilidade tremenda para lidar com isso, tá? E, por fim, o zoneamento pode gerar conflito entre os representantes de vendas. Sim, tudo isso que eu falei aqui. Prepare-se, porque você, quando for... gente, é uma das coisas, sabe, difíceis de lidar. Porque em outros setores da empresa, não há tanto conflito quanto há numa equipe de vendas, por causa do dinheiro, de comissões. Impressionante, o ser humano tem um olho grande, quando ele vê dinheiro, alguém está fechando contrato, alguém está vendendo, alguém está ganhando dinheiro, o cara daqui quer ganhar também. E se você, fazendo uma comparação, você é um gerente de um setor que trabalha internamente administrativo. Cada um tem o seu salário fixo e pronto. Não, a possibilidade de ter conflitos é só mesmo aqueles conflitos de relacionamento que toda a equipe está sujeita a ter, não é? Mas você está lá com a sua equipe montadinha, o negócio está azeitadinho, funcionando. Uma equipe que não tem comissões, não há comissionamento, cada um tem o seu salário fixo, pronto e acabou. Então, esse tipo de conflito que eu acabei de citar, esses, né, de divisões diárias, tudo isso, divisões diárias, todo esse tipo de coisa, um conflito num setor, esse tipo de conflito no setor administrativo, onde é só o salário fixo, não há, ou é quase zero, né? Você, quando vai para essa área comercial, vai comandar uma equipe de vendas, se prepare, porque aí dinheiro que nós estamos falando, possibilidades de maiores ganhos, de maiores rendas. Quando envolve dinheiro, o pessoal cresce o olho. Você conhece melhor as pessoas. Quando os negócios envolvem dinheiro, é impressionante. Você vê o quanto as pessoas são gananciosas com dinheiro. Eu sei que, às vezes, realmente, a pessoa um cidadão é um pai de família, tem filhos, está precisando de dinheiro, filho na escola e tal, mas, às vezes, isso excede, passa disso. Às vezes, é uma certa ganância. As pessoas costumam ser bem gananciosas. E você, como um gerente da equipe, tem que trabalhar essa ganância, essa fome, que às vezes é bom, né? O vendedor, ele precisa ter fome de dinheiro. Porque quando tiver uma equipe de vendas, você precisa. Quando eu selecionava e treinava a equipe de vendas lá, nessa empresa, eu procurava contratar aqueles caras que eu via que eles tinham sede de dinheiro, fome de dinheiro. O vendedor precisa, porque senão o vendedor acomodado não vende. Eu passei por problemas lá nessa empresa, vou contar só rapidinho um pouquinho de experiências minhas. Eu tive um vendedor lá, dois vendedores característicos disso que eu vou falar aqui. Sabe o que acontecia? Num determinado momento, eles estavam tendo um desempenho muito bom e eles tinham, todos os vendedores lá tinham um salário fixo, mais as comissões. E eles viviam reclamando que o salário fixo era baixo. Mas, gente, vendedor, a maioria deles, tem uns que não, mas é uma boa parte, se você bota um salário fixo muito alto, ele não se esforça muito. Que era o caso desses dois lá. Uma vez eles pleitearam um aumentozinho, uma melhora no salário fixo deles. E o diretor falou, os caras estão trabalhando, estão fechando contrato, estão, né, vamos prestigiar assim, deu uma melhorada no salário deles. Pronto, acabou. Os caras se acomodaram. Os caras são muito pouco ambiciosos. Né? A gente precisa fazer uma diferenciação.
que é uma pessoa ambiciosa e uma pessoa gananciosa? Existe uma diferença, tá? E que vocês precisam entender essa diferença. Nós todos, inclusive eu, nós precisamos ser um pouco ambiciosos. Ser ambicioso, isso não é problema nenhum, não. Nós não podemos ser gananciosos. Qual que é a diferença disso? Pessoa que é ambiciosa, ela quer melhorar de vida, ela quer crescer, ela quer ter mais rendimento, ela quer ter uma vida melhor. Isso não faz mal, não. Isso aí todo mundo está no seu direito. Né? Quem não quer buscar uma vida melhor? A pessoa precisa ter certas ambições. Agora, o problema é quem é ganancioso. O ganancioso é que ele faz qualquer coisa para ganhar mais, custe o que custar. Se for preciso passar em cima dos outros, ele passa. Faz coisa errada, trapaceia às custas de se melhorar, de ganhar mais dinheiro, de obter mais rendimento, de obter mais lucro, de crescer na vida, de ser promovido, de ganhar mais dentro da empresa. Então, há que se fazer essa diferenciação do que é a pessoa ambiciosa e a pessoa gananciosa. Então, os vendedores, é necessário que eles sejam um pouco ambiciosos, ele tem que ter uma certa fome de dinheiro. Esses camaradas lá que eu citei aqui de exemplo, uma vez que a empresa chegou e melhorou o salário fixo deles, aí acho que eles acharam, agora aquele salário fixo lá já dava para eles pagarem as despesas dele. Os caras se acomodaram, pararam de vender. Simplesmente, sabe, caiu drasticamente o rendimento deles, a quantidade de contratos que eles fechavam. E aí eu percebia que para eles aquele salário fixo já era o suficiente. Tá? Então, o vendedor, voltando aqui, o vendedor, ele precisa ter um pouco mais de ambição, ser um pouquinho ambicioso, sem ser ganancioso. E até isso, você como gerente de vendas, você precisa aprender a trabalhar isso dentro da equipe, tá? Para que o seu vendedor continue com ambição de ganhar mais, vender mais, que a empresa vai estar ganhando mais, sem ser ganancioso, sem deixar que isso atrapalhe o relacionamento da equipe, tá? Então, a gente vai só mais alguns slides aqui, eu já vou estar liberando vocês, que a gente já concluiu a organização de venda por território. Agora, esses por vendas e por produtos é um pouquinho mais rápido, a gente mata rapidinho, e já eu vou estar encerrando, não saiam daí. No final, vou ainda ver se alguém tem alguma coisa para dizer sobre a prova, alguma consideração qualquer. Deixa eu só, antes que eu me esqueça, só tirar uma foto aqui para eu poder ir para lá e concluir o assunto com vocês. Já a gente já vai estar encerrando aí, que a gente vai dar uma adiantadinha boa. Todo mundo falando X. Sala cheia hoje, 23 pessoas, muito bom. Vamos lá. Uma foto bacana para mandar aqui para a coordenadora, para ela ver depois que está todo mundo participando. Que dá aula hoje, sala cheia, bacana, 23 pessoas. Então, vamos lá para a gente ir caminhando aqui para o final, pessoal. A organização de vendas por clientes, já tinha falado alguma coisa dela, mas vamos dar uma analisada melhor. O que o autor aqui eu peguei do livro do Las Casas, o que ele fala? Quando a empresa opera em ambientes onde os clientes apresentam muitas diferenças em suas necessidades de consumo, a organização por cliente poderá ser a preferida. Lembrem-se, pegando aquele exemplo que eu dei, os condomínios, eles não têm tanta diferença, o condomínio pequeno do condomínio médio do condomínio grande. Forma de abordar é a mesma. Então, não fazia muito sentido eu fazer essa diferenciação lá no meu tipo de venda. Agora, em determinados setores, onde os tamanhos dos clientes representam uma diferença muito grande nas suas necessidades, né? De cada tipo você tem o mesmo cliente para você vender, mas um cliente tem uma diferença de necessidade muito grande de outros tipos de clientes, que é viável você fazer essa diferenciação, então, de repente, a organização por clientes é mais vantajosa para você.
Então, ó, nesse tipo de organização, atribui-se determinado número de clientes a certos vendedores, que ficam responsáveis por seu atendimento e venda. A divisão dos clientes pode ser feita de forma bastante variada, podendo ser por tamanho, por tipo de indústria ou de separação que você possa fazer, tá? Dessa forma, os vendedores tornam-se mais familiarizados com os problemas e necessidades de cada um e passam a prestar melhores serviços para aquele tipo de cliente específico, né? Clientes que têm determinados tipos de necessidades e o vendedor se especializa naquele tipo de cliente lá, tá? Prós e contras dessa organização por clientes. Enquanto a especialização dos vendedores é uma das grandes vantagens dessa forma organizacional, o custo de atendimento é a desvantagem principal. Lembrem do que eu falei? Por causa, principalmente, da questão de deslocamento, viagens, são necessárias viagens específicas ao escritório do cliente, à empresa do cliente lá, e que, às vezes, não esteja no itinerário programado daquele vendedor. Quando eu tenho um vendedor que atua na Zona Sul, ele vai estar na Zona Sul. Se um cliente da Zona Sul ligar para ele, ele já está lá na Zona Sul. Ele não tem que se deslocar, né? Agora, se ele atua por cliente, ele hoje, num dia durante a tarde, ele está lá na Zona Sul. Aí, naquele dia, um cliente lá da Zona Norte teve um problema, liga para ele, ele precisa de ir lá, o deslocamento dele gera custo para ele, para a empresa, alguém vai ter que pagar o custo, né? Então, a principal desvantagem é essa. Por fim, a organização por produto, que ela é frequente nas empresas que comercializam produtos diferentes em sua linha. Lembra daquele caso do carro, do jet ski e da lancha, exemplo básico, né? Esse modelo é mais direcionado para a venda de produtos técnicos, tá? Lembra que eu falei? Produtos mais complexos, carro, jet ski, pois clientes têm perguntas complicadas, mais difíceis de serem respondidas por vendedores que não são altamente especializados num item. Imagina se eu coloco um vendedor para vender os 3 tipos de produto, carro, jet ski e barco. Vai ser frequente, às vezes, em que um cliente vai fazer para ele uma pergunta muito específica do funcionamento do jet ski e o vendedor não vai saber. Que, na verdade, o foco maior dele, o conhecimento maior dele, de repente, é o carro. Aí ele está lá se metendo a vender o jet ski também, mas não conhece tanto do produto. Então, as perguntas dos clientes são mais complicadas, e aí você precisa ter uma pessoa, um vendedor especializado naquele tipo de produto. Esta modalidade, pegando aqui o slide, se justifica quando as linhas de produtos são muito complexas tecnicamente entre si, ou quando os itens são muito numerosos também. Uma desvantagem desse tipo de organização de vendas é que, dependendo da complexidade do produto, pode-se exigir a visita de mais de um vendedor, o que aumentaria os custos para a empresa, né? Então, isso fatalmente, mas uma empresa, isso é comum, né? Uma empresa que trabalha, vamos pegar esse mesmo exemplo, trabalha produtos complexos, como um carro, um jet ski, uma lancha, um funcionamento complexo, às vezes até o próprio vendedor daquela área lá, em algum momento ele vai ter uma certa dificuldade, dependendo da complexidade do produto, que vai precisar envolver uma outra pessoa, mais, de repente, lá, o engenheiro da empresa, para poder ajudar na explicação do funcionamento do produto, né? Mas isso é do tipo de empresa, né? Do tipo de indústria, que fabrica produtos complexos. E, por fim, para encerrar, a mista, né? Como eu tinha falado lá, que a gente pode fazer uma adequação e colocar, por exemplo, um vendedor atuando num determinado território, vendendo um determinado produto, ou um determinado vendedor atuando num determinado território, atendendo a um tipo de cliente, e uma equipe de vendas que venda um determinado produto para clientes também específicos. Aí você faz uma combinação, né? Então, o que o autor falou? Que todas as formas de organização apresentadas admitem ser combinadas para formar uma estrutura ideal e atender a necessidades específicas de determinados clientes. Esta modalidade é geralmente aplicada
para empresas que vendem grande variedade de produtos para muitos tipos de clientes distribuídos em uma extensa área geográfica, né? Aí a combinação da estrutura pode ajudar. E qual tipo de combinação melhor? Não existe também uma receita de bolo. Aí você tem que analisar a sua área geográfica que a sua empresa vai atender, né? Se vai atender, por exemplo, o Sudeste, vai atender toda a zona, a região sul do Brasil, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, ali, aquela região toda. Imagina, então não vai ter um vendedor que vai conseguir cruzar todos aqueles 3 estados ali para atender cliente lá. Então, isso depende muito de onde a sua empresa está atuando, o território que ela consegue abordar, território que ela consegue atender, que tipo de produto que ela vende, para que tipo de cliente ela vende. Então, aí não existe uma receita de bolo. Aí é o feeling da pessoa, do vendedor, do gerente, para ele poder identificar o que vai funcionar melhor para a sua empresa, tá? Para o seu time de vendas. Pessoal, a gente deu uma adiantadona boa, tá? Próxima aula, eu já pego aqui falando do tamanho da força de vendas. Hoje a gente falou da estrutura, né? Estrutura envolve se é por território, se é por cliente, se é por produto. Agora, o tamanho. Quantos vendedores? Então, existe também algumas reflexões para a gente fazer a respeito do assunto. E aí, na próxima aula, a gente vai ver que existem alguns modelos para você calcular quantos vendedores. Embora esses modelos eles não sejam muito precisos, porque envolve uma série de outros fatores que influenciam, mas eu vou deixar isso para a próxima aula, porque eu também preciso de uma aula para pegar daí e terminar a unidade 2. Tá? Mas só para você ver para onde está indo a matéria. Nós falamos hoje da estrutura da força de venda. Semana que vem, vamos pegar o tamanho da força de venda, quantos vendedores, como calcular o número de vendedores para a sua equipe, e a gente encerra na aula que vem essa unidade 2 aí. Depois a gente fica o mês de maio livre todo para trabalhar técnicas de vendas. Aí melhora bastante. Essa unidade ela ainda é um pouquinho, né, mais chatinha, muito teórica, e a gente não vê muita coisa aplicada, mas na unidade 3 e 4, eu prometo para vocês que o assunto fica muito interessante, quando a gente fala de técnicas de negociação. É bem legal, tá? Pessoal, olha só, já são 19h40, tá? Eu vou já ir encerrando por aqui, eu cumpri o meu objetivo que eu queria cumprir hoje, e eu queria ficar ainda, se for preciso, dar esse restinho de aula aí, caso alguém queira algum esclarecimento aí que não teve, de repente, na semana passada, não teve a oportunidade de participar, e que ainda tenha algum esclarecimento que precisa ser feito sobre a prova, sobre a correção da sua prova. Achou que eu não fui justo com a correção da sua prova. Então, eu fico aqui ainda mais esses uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, até, foi preciso até os 20 minutos finais aí, fico aqui à disposição de alguém que quiser entender lá o critério que eu usei para corrigir a sua prova. Aqueles que não quiserem, papo encerrado, já estão liberados. Eu agradeço a todos aí a participação, né? Fiquei feliz a gente retomar aí os nossos trabalhos aí logo e dar sequência na matéria, que a gente tem muita coisa bacana para falar. Pessoal, vou ficar aí à disposição de vocês aí por mais alguns minutos, caso queiram. Caso não queiram, por mim já estão todos liberados. Dona Sueli, muito obrigado. Mariana, Janine, não falei o nome de vocês hoje. Mariana, Simone, Matheus, a Bruna, todo mundo, Simone, todo mundo que compareceu aí. Fiquei muito feliz. A Rafaela, Ana Vitória, Raena, Matheus Bernardes, Pedro Paiva. Muito obrigado de coração mesmo por ter participado aí hoje. Semana que vem a gente encerra a unidade 2 e bola para frente. Bom? Fiquem com Deus aí.